de Saul, pois Saul desagradou a Deus, desobedeceu e não agradou mais a Deus. E Deus rejeitou Saul e ungiu Davi para rei no lugar de Saul. E vimos aqui que o Senhor, ele faz uma observação para Samuel. Samuel, quando vê um dos filhos de Jessé, ele vê um homem alto, bonito, com porte de rei. Aos olhos humanos, aos olhos do homem, ele viu um rei, mas aos olhos de Deus, Deus não viu. Porque Deus, ele tem algo que nós não temos. Ele faz algo que a gente não faz, e ele julga como a gente não julga. O Senhor disse que não é pela aparência, não é pela postura, mas é pelo coração, é pela intenção que ele nos vê. É o nosso coração, não é a nossa aparência, não é o que temos, não é o que fazemos, não é o que somos. É aquilo que está dentro do nosso coração, é a intenção do nosso coração. E ali Deus falou para Samuel que não era para ele ver. Era o coração que Deus se agrada, e era do coração de Davi, um pastor de ovelha, um homem simples, que não tinha postura e nem altura de um rei, mas era um homem que tinha um coração inclinado para o Senhor. Era um homem que tinha um coração humilde, um coração simples, e que Deus se agradava do coração dele. E Deus aqui escolheu Davi como rei de Israel. Deus já tinha destronado Saul, porém Saul não obedeceu. Saul não obedeceu, mas para Deus o novo rei de Israel era Davi. Já tinha escolhido, Deus já tinha escolhido. Vou ler aqui no 1 Samuel ainda, no capítulo 17, a partir do 41. Se os irmãos quiserem acompanhar, só uma folha a mais. 1 Samuel 17, a partir do versículo 41. Diz assim: ó filisteus, também se vinha chegado a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e lhe caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aqui, queridos, a gente vê uma qualidade muito boa em Davi. Ali aqueles soldados de Saul estavam todos tremendo diante daquele gigante, diante daquela muralha. E Davi era muito ousado. Davi tinha uma coragem que aqueles soldados ali não tinham, porque Davi confiava no Senhor. Davi, ele não confiava no seu braço, como aqueles guerreiros que ali estavam confiando na força do seu braço. A diferença é que nessa passagem de Davi para aquele exército, é que o exército estava confiando na força do seu braço, e Davi
estava confiando na força do braço do Senhor. Quando Davi, ele vem e ele olha aquele gigante, ele faz e diz assim para o gigante. Davi, ele não se exalta. Aqui a gente vê a simplicidade, a humildade de Davi. Ali Davi já estava cheio do Espírito Santo, como vimos lá, quando Davi foi ungido, Davi foi tomado pelo Espírito Santo. E aqui Davi diz assim: tu não está me afrontando, tu está afrontando é o Deus de Israel. Não sou eu que vou contra ti, quem vai contra ti é o Deus de Israel. Hoje vocês vão saber que Israel tem um Deus. Então a gente vê a coragem de Davi, porque a força de Davi não estava nele, não estava na sua experiência. A força de Davi estava no Senhor, na sua confiança. Eu vou mais para 2 Samuel, se quiser abrir a Bíblia, 2 Samuel 6, do 12 ao 19.